Prezados irmãos em Cristo e Maria, paz e alegria, nesta quinta-feira da oitava da Páscoa. A Santa Igreja, por meio da liturgia, celebra ainda com todo esplendor a ressurreição do Senhor, a Páscoa do Senhor. É possível, como eu disse ontem, que você venha desejar feliz Páscoa a um irmão de comunidade e ele lhe diga, foi domingo. Por quê? Porque não acompanha a liturgia da igreja, não entende da liturgia da igreja e às vezes não quer conhecer. Então nós estamos ainda no esplendor da festa da Páscoa. Se você vai à Santa Missa, está lá todo o esplendor do Sábado Santo e do Domingo da Ressurreição, e vamos assim nessa jornada até Pentecostes. Caros irmãos e irmãs, uma das coisas que o batismo nos devolveu foi a semelhança com Deus perdida no pecado. E porque temos a imagem e semelhança de Deus, nós somos chamados a nos respeitarmos, a nós zelarmos por nós mesmos, a termos para conosco o cuidado, porque nós somos propriedade de Deus, nós não nos pertencemos. Nós pertencemos ao nosso Criador, tanto assim que voltamos a Ele, ou deveríamos voltar depois dessa vida. O respeito por si mesmo não é o autorrespeito da neurolinguística, que gera orgulho, boçalidade, independência dos outros, confronto com os outros, comparação orgulhosa com os outros. Não. O nosso respeito decorre do nosso batismo. O zelo com que cuidamos de nós, do nosso corpo, da nossa saúde, da nossa vida social, familiar, é por conta que nós somos pessoas sacramentadas em Cristo pelo batismo. O descaso com a saúde, com a vida, com o próprio corpo, com as situações, nós não aprendemos isso na fonte batismal. Nós fomos revestidos, transfigurados, configurados a Cristo. Nós fomos unidos à sua natureza. Ele se deu a nós no nosso batismo e no Santíssimo Sacramento da Eucaristia. O autorrespeito da neurolinguística é muito de gerar pessoas boçalizadas, orgulhosas, que se sentem no topo e abaixo os outros. Não vamos seguir a neurolinguística, mas o Evangelho. Nós somos templos do Espírito Santo e Ele habita em nós. O zelo com que você cuida da sua saúde, o zelo com que você faz suas refeições, você cuida das suas roupas, da organização da sua casa, do lugar onde você vive. O zelo que você tem em não se meter em contendas, confusões, conflito com os outros. O cuidado que você tem em não dar ouvido aos seus inimigos, seus opositores, os seus combatedores, é porque você se autorrespeita em Cristo. Você sabe que você tem um valor que ser humano nenhum vai lhe dar. Nem seu marido, nem sua esposa, nem seus filhos, se você não se der primeiro. Não é falta de humildade e nem a humildade pode ser vista como auto-aniquilamento, massacre do eu. Quando eu e você lemos que os santos se maceravam, penitenciavam, se batiam, ali faz parte da mentalidade da época, sobretudo os santos do período jansenista, do século XVIII para o século XIX. Nós não podemos, hoje em dia, praticar as austeridades de um Santo Antão do Deserto, de um São Bento de Núrcia, de uma Santa Madalena de Canossa, de uma Santa Teresa d'Ávila. Nós não podemos cometer hoje a flagelação de uma Santa Margarida de Cortona, de um São Silvestre, de uma bem-aventurada Maria Pierina de Michele, santos que viviam num jejum absoluto, que não se dava o direito nem de um copo d'água. Essas coisas não são mais praticáveis à luz do Concílio Vaticano II, à luz da orientação eclesial de hoje. Penitência, mas sem automaceração. Penitência e sacrifício, mas como caminhos condutores de contemplação, de união com Deus, de humildade e de nós nos abeirarmos dos pobres e sentirmos o que eles sentem para provocar o quê? Fraternidade, serviço, comunhão, doação, partilha. Não podemos ficar meditando no sofrimento dos pobres sem tomar parte nas iniciativas para diminuir. Então hoje, pregações que mandam se bater, passar o dia sem comer,
Por exemplo, para quem é diabético, isso é o caminho da morte. Ensinamentos que diz que você tem que macerar o corpo, chibatear-se, usar cilícios, correntes. Isso está na contramão da orientação da igreja atual. O que ligares na terra, será ligado no céu. O que desligares na terra, será desligado do céu. E o Santo Padre, Papa Francisco, tem orientado que melhor do que fazer isso é amar o próximo. Que melhor do que fazer essas grosserias com o nosso corpo é perdoar o próximo. Que melhor que maltratar o corpo e gerar doenças e mortes é ter um coração livre de mágoas, ressentimento, julgamento, de planos feitos contra o próximo. Tem gente que se bate toda sexta-feira, mas tem uma língua imensa contra o próximo. Tem gente que não come nada, vai para a comunhão para se alimentar da comunhão, mas é um falsificador da verdade, um falastrão, um hipócrita, fofoqueiro, medíocre, acusador do seu semelhante e de todas as pessoas que se aproximam. Tem gente que reza o dia inteiro, mas são incapazes de um ato de caridade. Então essa gente toda acaba sendo um pessoal bastante hipócrita e doente, porque vira neurose, psiconeurose. Me bater, nós estamos aí com os problemas com as famílias, os jovens se cortando. Não se admire não, essa turma aí, como diz o jovem, essa galera aí de várias comunidades que estão se batendo, é a mesma coisa dos jovens que estão se cortando nas coxas e nos pulsos. Essa síndrome, esse transtorno psiquiátrico é a mesma coisa. Não tem diferença, é um transtorno compulsivo, obsessivo, psiconeural. Eu não preciso flagelar meu corpo, sobretudo se eu sou diabético, para adoecer e dar trabalho à minha família, para adoecer e provocar a minha morte, e eu vou responder diante de Deus por esse suicídio dissimulado, por esse suicídio disfarçado. Saiba que quem lhe exorta a fazer jejum tem a sua geladeira esbarrotada. Impõe a você uma coisa que não fazem. Não acredite nesse povo que manda passar o dia com fome, unido à paixão de Cristo, partilhando as chagas de Jesus. Hipócritas. Acredite nas comunidades que pregam perdão, misericórdia, o retorno ao outro. Estou lendo um belíssimo livro do padre René Volem, que era irmãozinho de Jesus, como Charles de Foucault. E nesse livro dele, O Cristo, ele está dizendo: quando eu me internei na solidão do deserto, eu pude ver o René Volem que eu era. Aqui no deserto, grite na minha alma as imprecações, os opróbrios que eu fiz contra o meu próximo quando eu morava na cidade. Eu vim para o deserto, para o encontro com a minha verdade. Então esse belíssimo livro, é uma pena que não seja mais publicado, das edições paulinas, O Cristo, de René Volem, ele está dizendo isso. Aqui eu tive um encontro com a minha verdade. Eu que pensava ser um homem de oração, de adoração, de leitura da palavra, de léxico divina, de meditação, eu fazia tudo isso em favor da opinião dos outros, em favor da admiração alheia, e até por um egoísmo de querer ser mais para Deus do que o próximo. E aqui no deserto, eu estou percebendo que eu não era tão bonzinho assim. Isto sim é uma verdadeira penitência. Isto é um verdadeiro suplício, uma verdadeira luta contra o próprio eu. Então, caros irmãos, caras irmãs, a humildade não é você se desrespeitar. Não é você e eu nos descuidarmos, nos maltratarmos, nos aniquilarmos. Até porque quando eu faço jejum, ninguém precisa saber. Tem pessoas que dizem: olha, eu estou há 12 dias em jejum por tal causa, por você. Já perdeu, e Jesus diz: já recebeu a sua recompensa, que é o quê? A autossatisfação por ter demonstrado uma penitência. Jesus diz: quando orar, entra no teu quarto, fecha a porta. Não é a porta do quarto material, é a porta da alma. Entrar no quarto da alma. Porque assim uma pessoa que não tem quarto, como é que ia cumprir isso? Uma pessoa que tem quarto, mas não tem porta, como é que vai ser isso? Então Jesus não está falando do quarto material. Entra no teu quarto, ou seja, no teu íntimo. O judeu tem muita situação que eles têm que usar analogias. A humildade não é aniquilamento do meu eu. Eu tenho que me respeitar. Eu tenho uma dignidade, eu sou imagem e semelhança de Deus, eu tenho que pensar nisso. Então, por eu ser imagem e semelhança de Deus, eu tenho cuidado com as minhas roupas.
Eu tenho cuidado com a minha saúde, eu tenho cuidado com o meu corpo, eu tenho zelo pela minha existência, que custou a paixão de Cristo e foi glorificado na sua ressurreição. Mas eu darei conta do que eu fiz contra esse corpo, porque ele é a imagem e semelhança de Deus. Muitos santos, irmãos, são canonizados, tudo bem. Mas hoje, olhando pela psiquiatria, o que fizeram foram coisas doentias. Hoje seriam levados a terapeutas, porque não é mais possível aquelas macerações, aquelas loucuras de amor, mas que era fruto da época, da mentalidade de então. Eis que tudo se faz novo. Desapareceu a penitência, irmão? Desapareceu o jejum? Não. Agora com equilíbrio, pousadamente, equilibradamente, sem distúrbios de caráter psicológico, sem imaginação descontrolada, sem fantasia mística, sem querer ser Santa Teresa. E está na moda agora querer ser Frei Pio, e está na moda agora ser Carlo Acutis. Não. Seja você. E no você, Deus se revela. E no você, Deus realiza seus planos, sua vontade. Se você quiser ser Carlo Acutis, quando chegar no céu, Jesus vai dizer, volte, já tem um aqui. Se você quiser ser Frei Pio, ao chegar no céu, Jesus diz, volte, já tem um aqui. Mas seja você. Um abraço e as orações do irmão Emanuel Maria.